Olá, estamos começando mais um Pode Prosperar. E você sabe, né? Aqui você prospera em todas as áreas, porque o conhecimento faz prosperar. Então, hoje não vai ser diferente. Hoje nós trouxemos um cara incrível para que você estoure a mente. Essa é a ideia. Estoure sua mente, porque você vai ver que é possível sim chegar aonde seus sonhos estão. É possível realizar sonhos. E, para começar, eu quero falar um pouquinho do Instituto Social Prosperar antes de falar do nosso entrevistado. Porque eu sou suspeito para ficar falando dele, porque eu gosto demais de tudo que ele oferece. Daqui a pouquinho eu vou falar quem é. Mas antes eu quero falar do Instituto Social Prosperar, que é um dos institutos mais relevantes do Brasil e que ensina outras instituições a fazerem e serem relevantes aonde são plantadas. Então, se você é prefeito, se você tem uma ONG, se você quer montar a sua instituição, acesse @institutosocial.prosperar e lá você vai conseguir entrar em contato com eles pelo direct e eles vão te atender, eles vão te ajudar a fazer com que a sua ONG receba verbas, a fazer com que a sua ONG tenha toda a documentação necessária para que você consiga recursos, seja do privado, seja do governo. Então, não perca tempo. O Instituto Social Prosperar é uma das únicas instituições do Brasil completas. Então, não perca tempo. Se você quer aprender, Instituto Social Prosperar. Tá? Chama o pessoal lá no direct que eles vão te ensinar. E agora, o nosso convidado da vez. Eu vou falar um pouquinho dele. Presta atenção. Ele é casado com a Mariana, pai da Alice. Há mais de 7 anos no mercado da alimentação. Ele é proprietário de um dos melhores, maiores restaurantes aqui de Belo Horizonte. Eu sou suspeito para ficar falando porque eu adoro, tá? Eu estou falando, sabe de quem? Do Gustavo Figueiredo ou o Gustavo Tilápias. Afinal de contas, um dos melhores restaurantes de Belo Horizonte é o Tilápias e Afins. Meu amigo, muito obrigado. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Que prazer ter você aqui. E para falar de um assunto, contar um pouquinho da sua história. Prazer todo meu, prazer ser recebido aqui nesse estúdio. Agradecer toda a sua equipe que recebeu a gente super bem. Vamos contar aí um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história, como é que a gente iniciou. E é isso aí, um prazer estar aqui. Vamos lá, meu amigo. Tilápias e Afins, nós vamos chegar no ponto dele hoje. Mas para você chegar no ponto de ter um dos restaurantes mais relevantes de Belo Horizonte, o Tilápias passou por várias mudanças, quebra, várias coisas. Então eu quero chegar no ponto de hoje. Mas para chegar hoje eu preciso falar do seu passado. Correto. O que o Gustavo fazia antes do sonho do Tilápias? O Gustavo, eu fui bancário durante 10 anos, um banco de montadora Uhum. multinacional, bem conhecida aqui, né, no Brasil, italiana. E depois de 10 anos de trabalho, fui desligado repentinamente, de surpresa, me pegou totalmente de surpresa. Uhum. E aí que começou o sonho do Tilápias e Afins. Nasceu o Tilápias e Afins. Então, literalmente, pegaram você, fizeram um consórcio. Você entrou, eles entraram com o pé e com a bunda sem você esperar nada. Isso aí. Foi uma trajetória até legal dentro da empresa. Uhum. Comecei como estagiário, virei analista contábil. De analista contábil eu virei tesoureiro. Uhum. De tesoureiro eu virei representante comercial. Foi o meu último cargo lá dentro da empresa. Uhum. E aí, do dia para a noite, na empresa privada é desse jeito. Sim. Fui dispensado, eu e vários outros colegas de trabalho. Uhum. Na ocasião, foi uma dispensa coletiva. Sim. E aí, fiquei em casa ali, raciocinando como eu podia seguir em frente. Uhum. E o tempo foi passando na minha cabeça, o que eu tinha? Na verdade, Tilápias eu falo que nasceu mais de uma necessidade do que de uma oportunidade. Uhum. Porque na minha cabeça eu achava, eu imaginava que a qualquer momento, por ter experiência, por ter um bom currículo, imaginava que a qualquer momento eu ia ser chamado por uma outra empresa, ia fazer uma nova entrevista e Uhum. ia voltar a ganhar o salário que eu saí ganhando. Sim. Só que na realidade foi justamente o que não ocorreu. Uhum. O mercado não te absorveu. Não me absorveu. Uhum. Eu achava, fazia entrevistas para ganhar menos de um terço do que eu ganhava e
Aí eu decidi, falar, quer saber? Vou tentar fazer algo com as minhas próprias pernas, né? E aí que começou o Tilápias. Uau. E aí, nesse meio tempo, você já estava casado? Casado, fui demitido em 2017, sou Uhum. casado desde 2015 com a Mariana, né? Aham. Mas você não tinha neném ainda? Não tinha neném. Aham. Neném veio recente, né? 2022. Então, mas aí beleza. Aí te mandaram embora. E aí, literalmente, as entrevistas não estavam acontecendo, não estavam tendo resultado positivo, né? Na verdade, resultado você estava tendo, mas negativo. E que horas que você falou assim, opa, peraí que eu preciso fazer alguma coisa. Aí foi por causa do aperto ou você virou assim, essa é a oportunidade do meu sonho vir à tona? Não, foi a hora que o dinheiro acabou mesmo. Aham. O dinheiro acabou. Na época, hoje a Mariana é meu braço direito, né? Ela faz toda a gestão da empresa. Uhum. Falar nisso, até mandar um abraço para ela. Uhum. Tilápias não estaria onde está hoje sem ela. E ela faz toda a gestão da empresa. Só que na época a Mari era esteticista. Ah, Então, salário não tão alto e a gente precisava de pagar as contas da casa, né? aham. Continuavam vindo. Recém-casados, aluguel, aquela coisa toda. E aí, um belo dia ela saiu para trabalhar. Eu falei, quer saber de uma coisa? Um amigo ali que vende a tilápia, eu vou fazer uns escondidinhos de tilápia e vou sair vendendo na rua aí. Pra alguns amigos, alguns conhecidos. Uhum. E foi isso que eu fiz. Comprei uma certa quantidade, fiz as marmitinhas, escondi tilápia, uma bagunça na cozinha, né? Tem jeito. E quando ela chegou do trabalho, 6 horas da tarde, eu tava com uma caixa de isopor, cheia de escondidinha, ela olhou pra mim e falou, você tá ficando louco? Que é isso? Falei, não, agora você chegou do serviço, eu preciso sair do carro, vou sair vendendo. Aham. Então, foi um choque de realidade, né? Quem trabalha no banco sabe, tem algumas, né, Os facilidades, né? benefícios. Benefícios. Né? E ali eu me vi numa posição totalmente diferente. Uhum. Então ali, de fato, eu comecei a bater na porta das pessoas mesmo. Você ia pra rua, Da rua. com a caixa de isopor. Com a caixa. E oferecia nos comércios, alguns comércios que eu conhecia. Aham. Melhores amigos batiam lá na casa dele, irmão. Ó, tô vendendo escondidinho lá, eu comprei na minha mão. Aham. E assim começou. Entendi. E aí você já tinha o gosto pela cozinha? Sempre gostei de cozinhar, né? Aham. Sempre gostei Mas de era um hobby só. hobby, sempre gostei de cozinhar por intuição. Eu falo que eu sou cozinheiro por intuição. E aí sempre gostei e fui fazendo esses testes. Aham. E aí fiz esse escondidinho, foi a O- primeira coisa que eu fiz. O cozinheiro por intuição é aquele assim, eu acho que isso junto com isso vai dar bom. Isso aí, isso aí. É dos testes. Justamente, sem curso, sem graduação na Aham. área, começando desse jeito. Mas você sempre teve essa aptidão pra cozinha. Sempre tive. Legal. Então agora me conta. Aí você começou a ir com o isopor pra rua e vender, bater de porta em porta. Pô, Qual foi a experiência disso? ali foi o primeiro choque de realidade que eu tive, né? Porque as pessoas, muitas das vezes, vendedores, eles se colocam numa posição inferior da dos seus clientes. Uhum. E nisso eu senti isso pela primeira vez, quando as pessoas deviam pensar diferente. Porque o vendedor é uma profissão muito nobre. Nada funciona sem venda. Sim. Então, muitas pessoas, no meu lugar, naquele momento ali, teriam vergonha. Porque eu era um cara que trabalhava de terno e gravata numa multinacional. Uhum. E no outro dia eu estava ali de calça jeans, um tênis comum, com a caixa, tentando vender as coisas. Então E como é que foram essas primeiras vendas, esses primeiros dias? comecei a vender pouquinho, né? Uhum. Pequeno volume ali, 20 unidades, 30 unidades. E aí eu tive a ideia de colocar esses escondidinhos. Falei, quer saber, em vez de vender para o consumidor final, vou começar a vender para pequenos empórios. E aí comecei a vender para pequenos empórios. Aí deixava 20 no comércio, deixava 30 no outro, aí começou a aumentar um pouquinho as vendas. Uhum. Ali. Tudo escondidinho de tilápia. Tudo escondidinho lá. Só vendia escondidinho lá. Aham. Só tinha um produto. Aham. Esteira de produto era um produto único. Mas era bem quisto. Bem que isso, saía Aham. bastante. Tinha nome já? Não, aí é que veio a história. Eu conversando com minha mãe, não sei que nome que eu ponho na empresa, aquele negócio. Minha mãe que me deu a primeira ideia. Põe tilápias e afins. Na cidade dela tem uma outra loja lá que mexe com carne, tá? Aham. Chama até Carnes e Afins. Ela Aham. falou, põe tilápias e afins. Eu falei,
boa ideia. Aí Aham. colocamos tilápias e afins por causa dessa ideia dela. E por que o peixe? Na verdade, o peixe era a oportunidade que eu tinha ali no momento. Era a única coisa que eu ia conseguir comprar fiado, Ah, vamos dizer assim. Então, era a minha matéria-prima que eu tinha para trabalhar naquela. entendi. Aí você não quis dispensar ela, né? Eu quis dispensar. E peixe é um produto muito nobre, né? Sim, Coisa bem... Hoje, tilápia virou gosto mundial, né? sim. Peixe hoje é bem nobre, Todo né? mundo quer. Sim. Aí começou a vender, de porta em porta. Isso. E que horas, qual foi a primeira virada de chave aí nisso? Aí, em seguida, começamos ali a vender porta a porta. E tava na época daquele food truck, você lembra? Sim. Tinha os food trucks na pracinha. Eu falei, cara, Aqueles carrinhos na rua, né? isso. Falei, cara, eu vou comprar um caminhãozinho desse. Só que eu não tinha um centavo. Aham. Só que, por outro lado, os 10 anos que eu tinha trabalhado naquela empresa, eu sabia que futuramente, por ser bancário, tinha várias coisas ali pertinentes, que eu Uhum. teria um acerto depois, né? Teria Uhum. ali uma indenização. Uhum. E eu fui e arrumei esse dinheiro fiado desse food truck. Na época foi 120 mil reais. Arrumei esse dinheiro, pedi uma pessoa de confiança. Essa pessoa falou, cara, você tem certeza? Eu falei, tenho certeza. Você pode me emprestar? Uau, Eu não sei que 120. dia que eu vou receber esse dinheiro, mas eu vou receber esse Isso dinheiro. 2017? Isso foi em 2017. 120 mil reais Muito era dinheiro. grana, hein? Hoje também é. Hoje é também, né? Mas antiga, Antes era mais. há 8 anos atrás era muita grana. Isso. Aí pedi esse dinheiro, a pessoa confiou em mim. Primeira chave que eu vou deixar aqui pro pessoal, Jefferson, cumpra o combinado. Tenha palavra. O pessoal fica brincando que pobre, a única coisa que tem é nome. Uhum. E realmente, é verdade. Então, se você tiver palavra, tiver postura, as pessoas vão confiar em você. Muitas das vezes, você vai precisar de um voto de confiança. Uau. Então, é o primeiro insight que eu Sim. deixo aí para as pessoas. Aí, arrumei o dinheiro, fiz o food truck e comecei a vender aquele escondidinho que eu vendia porta a porta. Aham. Eu comecei a vender nas feirinhas, porta de show, porta de evento. E Começou a rodar. comecei a rodar. Aham. E vi que não era rentável, chegava perto ali do meu dinheiro, do meu salário que eu saí recebendo do banco. Era muito trampo, era noite, era madrugada, porta de show, né? Uhum. Gente acabou de Bêbada. sair da balada, isso Aham. aí. E eu falei, não, isso não é pra mim. Aham. Fiquei com esse food truck aproximadamente um ano e o que eu me imaginei? Falei, pô, se eu tenho a tilápia, se eu tenho food truck, eu vou começar a fazer o seguinte, eu vou começar a vender a tilápia para bar e restaurante. Sim. Quem não precisa eu trabalhar de madrugada, eu vou ter um giro alto e vou começar a tentar fazer isso. Então, mesmo com o food truck ali, eu comecei a vender para alguns bares e restaurantes. Uhum. Por fim, eu já estava vendendo para aqueles bares mais famosos ali do Lourdes, alguns clubes mais famosos aí de Belo Horizonte. Eu vendia tudo tilápia. Então, chegou um ponto que eu já estava vendendo ali 4.000 quilos de tilápia por mês. 4 Uau. toneladas. Meu Deus. E só mais uma coisa que eu quero deixar para o pessoal. Durante todo esse processo, tanto de vender o escondidinho, porta a porta, o food truck, vender a tilápia para bares e restaurantes, isso tudo, gente, é com muita luta, né, Jefferson? Com Sim. muito trabalho. Então, o tempo todo vinha coisa ali para desistir, para te fazer parar. E eu nunca parei. Uhum. E aí, por fim, começamos a vender tilápia para bar e restaurante, bar e restaurante. E Mas você comentou que você chegou a fazer 4 toneladas. isso, 4 mil Mas aí quilos. você já teve que montar uma cozinha. Porque na Não, sua casa já não dava mais. não, eu vendia 4.000 quilos do peixe congelado, né? Ah, era só o peixe congelado. Eu saí da comida pronta, né? Do Ah, escondidinho, da tá. tilápia frita. Aí depois só para Só vender para congelado. mercadoria. Aham. Então você pegava de um fornecedor Isso. e revendia. Isso. Chamam de Entendi. atravessadora. E o food truck você abandonou? O food Abandonou não. Vendeu alguma coisa? o food truck, ele estava ali ainda, não tinha conseguido vender, nem nada. Uhum. E aí acabou que chegou um determinado momento, eu vendi o food truck. Uhum. Vendi o food truck, paguei parte da dívida, não deu para pagar a dívida toda. Sim. Fiquei com a dívida. Aham. E aí,
Isso aí nós já estamos falando ali próximo de 2019. Aham. Então, em 2019, você lembra que eu falei que eu tinha uma indenização para receber? Sim. Acabou que eu recebi essa indenização. Quando eu falo o valor, o pessoal assusta um pouco, porque é um valor considerável. As pessoas perguntam assim, Gustavo, mas mesmo depois desse valor, você passou muita dificuldade? Falei, não. Depois desse valor, foi aí que eu passei dificuldade. Falo pro pessoal, Jefferson, não sei se você vai concordar comigo, Uhum. que bênção fora da hora é maldição, Sim. né? Então eu recebi ali 550 mil reais. Nossa. Recebi 550 mil reais ali em fevereiro de 2019. Peguei esses 550 mil reais, fui lá, paguei todo mundo que eu devia, né? Restante do food truck. E eu fiz duas coisas com esse dinheiro. Primeira coisa, um start que veio na minha cabeça, não quer saber de uma coisa? Eu gosto mesmo de cozinhar. Vou fazer uma lojinha, vai chamar Tilápias e Afins. É a primeira loja física, Tilápias e Afins. Então, peguei 60 mil reais e investi nessa lojinha. Era uma garagem, literalmente uma garagem, tudo chapiscado, chão grosso. E provavelmente o tamanho desse estúdio aqui, mais ou menos. Deve ter o quê? 15 metros quadrados? Isso. Aproximadamente. Isso. Essa era a minha loja. Uhum. E montei essa loja, Tilápias e Afins. Com isso, o que eu imaginei? Falei, não, agora, Tilápias e Afins, final de 2019, começar a vender um peixe aqui, né, na porta, e vou começar a vender algum prato pronto, alguma coisa aqui que é a ideia inicial lá atrás do Tilápias e Afins. Sim. O que aconteceu em 2020? Pandemia. 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 No final de 2020, foi... E durante a pandemia, o que eu fiz? Aluguei uma cozinha de delivery. Uhum. E foi aí que eu mais cresci. Então, foi coisa boa e ruim. Sim. Por quê? Na pandemia, meu nome, Tilápias e Afins, ficou mais conhecido porque todo mundo estava na internet, no Instagram, Sim. né? Pedindo comida. E aí você fez um bom trabalho. Fiz um bom trabalho ali de 5 mil, 4 mil e poucos seguidores. Eu fui para quase 16 mil seguidores durante a pandemia. E comecei a vender muito. Motoboy na porta o dia inteiro, todo mundo assistia live e pedia comida. Quem lembra disso? Foi diferente. Então comecei a vender muito, vender muito, vender muito. E, por outro lado, eu era uma pessoa totalmente descabeceada, né? Eu não tinha esse o Deus que eu conheço hoje. Isso foi em 2021, final de 2020 que eu fui começar a entender. Então, nenhuma assessoria financeira. Assessoria financeira zero. E aí, por fim, minha esposa conversou comigo muito, me pediu, me implorou, falou, Gustavo, vamos pegar parte desse dinheiro. Por favor, vamos dar entrada no nosso apartamento. Então, foi as duas coisas que eu fiz com o dinheiro. Eu dei uma entrada no apartamento que hoje eu moro com a minha família e construí a loja do Tilápias e Afins. O resto do dinheiro, só fiz, falar a verdade, só idiotice. Só coisa que não era para ter feito. Sim. Não tinha cabeça. Queria viver uma vida que achava que aquele dinheiro tinha resolvido a minha vida, que era um dinheiro de Mega Sena. Na verdade, não era. Só pegando esse gancho seu, o quanto hoje para você é importante um direcionamento financeiro? E para quem está começando, está nos assistindo, o que você ia indicar? Essas duas perguntas. Primeira coisa, ou você tem o dinheiro, né? Você conquistou esse dinheiro e tem esse dinheiro é seu. Então você tem que buscar ali alguém que possa te auxiliar se você não for que nem eu, né? Nunca tinha mexido com dinheiro alto. Né? Você tem que buscar ali alguém e um direcionamento. A segunda pergunta que você fez é o direcionamento do. Para quem está começando, o que você indicar? Porque o dinheiro que a gente coloca é o seguinte: como você comentou, se você tem nome, você consegue ir ou pegar um empréstimo para fazer, né, montar seu negócio, ou pode pedir emprestado, como você falou, desde que você tenha nome. Sim. Né? Você consiga pagar e as pessoas acreditem em você. Só que nem todo mundo consegue fazer isso. Mas às vezes ela tem um pouquinho de dinheiro ali para começar. Então, qual é essa orientação para a pessoa que está começando que você daria? Primeira coisa, tem um dinheiro, quer investir em algum negócio, começar seu primeiro negócio? Conhecimento. Estude nos mínimos detalhes o que você vai se propor a fazer. Sim. Porque senão, de fato, você vai estar rasgando seu dinheiro.
Então, primeira coisa, conhecimento. Conhecimento, estuda, pesquisa, vê o que você vai fazer, pensa de novo, procura alguém que já fez o que você quer, porque não existe nada novo. Nada se cria, tudo se copia. Isso. E se adapta. Então, cara, aquele cara ali fez, deixa eu perguntar ele como é que ele fez. Eu não tenho acesso a ele, então deixa eu estudar ele. Deixa eu modelar ele. E a internet está cheia de informação, né? Então realmente buscar conhecimento. E a gente não pode esquecer que existem também algumas consultorias grátis, igual o Senai faz consultoria grátis, Sebrae, esse era o Sebrae que eu queria falar. O Sebrae, que tem os consultores lá para instruir e ajudar, até mesmo para colocar preço nas coisas, precificar o produto. Muitas vezes o cara que está começando, ele não sabe que ele tem que procurar um contador, ele vai passar uma maquininha de cartão, tem que declarar. Sim. A operadora do cartão em forma direta à Receita Federal. Exato. Aí o cara vai passando ali achando que está tudo lindo, daqui um ano vem a conta chega para ele. E é cara a conta, né? A conta é cara. Então, assim, as pessoas, se todo mundo fizesse, né, o que eu não fiz, que é buscar conhecimento, sim, teriam menos empresas quebrando aí. Sim. E outra coisa importante para a gente falar, além do Sebrae e outras instituições, né, que ajudam, é que a internet está cheia de informação. YouTube. E YouTube, é só colocar ali no YouTube que ali você vai ter muita informação. Você tira basicamente todas as suas dúvidas. Do Google, né? A gente tira todas as nossas dúvidas. Mas também procurar ajuda com pessoas próximas. Porque às vezes você tem alguém que é bom naquilo que ela faz, né? Às vezes ela é um comerciante, já tem uma empresa, ela é boa naquilo que ela faz, é perguntar. Né? Porque é muito bom deixar claro que por mais que eu saiba, vou dar um exemplo, que o Gustavo está abrindo um restaurante, não quer dizer que eu vou oferecer minha ajuda. Mas se o Gustavo sabe que eu sou bom, por que não vir até mim? Né? Até jogar o orgulho lá embaixo um pouquinho e pedir ajuda. Muitas das pessoas às vezes ficam com medo, né? Não vou falar para fulano não, porque senão ele vai pesar o negócio, vai atrapalhar. E muitas das vezes a pessoa ali podia te dar todo o apoio, né? Te dar ali as primeiras dicas, né? Sim. Porque o conhecimento que eu tenho hoje, se eu tivesse ele há 7 anos atrás, a empresa estava 5 vezes maior do que está hoje. Sim, né? Sim. Você teria, você teria conhecimento suficiente para investir uma gestão dinheiro, diferente né? lá atrás. Sim. Então, hoje, você consegue ver que o Gustavo de 7 anos atrás é totalmente diferente do Gustavo de hoje. Não, sem dúvida. Sem dúvida. O Gustavo de 7 anos atrás, ele só tinha força de vontade. Força de vontade, honestidade e força no braço. Hoje não, hoje eu trabalho com a cabeça. Trabalho pensando. E às vezes eu trabalho até menos, né? Do que eu trabalhava lá. Menos, né? Porque na verdade, né? Porque na verdade quando a gente coloca isso que você colocou, de trabalhar na força do braço, de ser do seu jeito, às vezes a gente está fazendo um negócio acontecer na força do braço, e às vezes se a gente parasse para ter um pouquinho de conhecimento, você trabalharia um pouco menos e faria o negócio acontecer muito mais. Antes, que eu falo, às vezes eu estou conversando com minha esposa, a gente conversa muito sobre negócio, né? Direito. Às vezes eu falo com ela, poxa, parecia tudo muito difícil. Abria, às vezes até grandes empresas, né, fornecedores, o cara nem lá ia te visitar. Hoje em dia, você filtra quem que você quer receber a visita, entendeu? E isso são coisas que o crescimento, né, te faz, né? As pessoas passam a te procurar mais, e também o seu modo de trabalhar, o seu modo de tratar as coisas. Né? Eu falo que esses 7 anos aí que a gente, desde o início, a gente fez uma faculdade aí, nossa mesmo, da vida, né? Agora, voltando um pouquinho, aí você falou que durante a pandemia, né, de 2020, você cresceu muito por causa do delivery e a internet te ajudou muito. Sim. Me conta um pouquinho como que foi esse processo aí, porque eu sei que um pouquinho depois teve um probleminha. Esse processo aí foi um processo que eu falo que a gente precisou de passar. Né? Se eu não tivesse passado por isso, eu não teria a fibra que eu tenho hoje, né? O conhecimento, a maturidade. Aí cresceu muito. Cresceu muito.
chegou dia lá de ter mais de 15 motoqueiros na porta esperando aquela confusão e todo dia ganhando 50 seguidores, 100 seguidores. E quando eu falo de número de seguidor, muita gente, às vezes em casa, não entende, acha que isso é ego. Uhum. 20 mil seguidores, 30 mil seguidores, igual fulano lá, Virgínia, 50 milhões de seguidores. Sim. Né? Eu uso os seguidores, o número de seguidores, eu tenho uma métrica pessoal do Gustavo. Como que eu uso meus seguidores? Aí entra no crescimento que você me perguntou. Uhum. Tilápias hoje está com 28.500 seguidores. Espero alcançar 30 aí até o final de maio. 30 mil seguidores. Hoje o nosso restaurante, ele cabe 80 pessoas. 80, 84 pessoas sentadas. Sim. Né? Meus stories estão em torno ali de 1.500, 2.000 visualizações diárias. Né? Então, se eu tenho 30 mil seguidores, 2.000 pessoas me assistindo diariamente, o meu restaurante cabe, vamos, só para colocar números redondos, 100 pessoas, então de 2.000 pessoas que me assistem, eu preciso só que 5 pessoas me consomem. Na minha casa ficar lotada. Uhum. E é o que acontece no Tilápias é assim. Se você for lá de quinta a domingo, é claro que comércio é comércio. Tem gente que vai ficar mais vazio. Mas de quinta a domingo é casa lotada, fila de espera todos os dias. Uhum. Né? Dia das Mães nós tivemos fila de espera de 2h30. Literalmente, todas as vezes que eu fui tinha fila de espera. Sempre vai ter, se Deus quiser. Mas aí me conta, aí teve esse sucesso todo. Aí crescemos, né? Nosso nome ficou conhecido, Uhum. né? E aí acabou a pandemia. Quando acabou a pandemia, que liberou as pessoas voltar para a rua, ir nos restaurantes, né? Voltar à vida normal, Uhum. eu mantive ali no delivery, porque até então, do tempo que eu fui demitido do banco, foi o dia a época que eu mais consegui um dinheirinho, Uhum. né? Não era ganhar dinheiro, eu falo que era um dinheiro ali que Sim. era melhor que tudo que eu já tinha passado desde a minha demissão. Uhum. E aí, falei, vou manter o delivery. O que foi acontecendo? Um delivery que faturava 80, 100 mil começou a faturar 50, 40, 30, 20. Aí, ó, que começou a faturar 15, 14 mil. Eu falei, meu Deus, vou quebrar. Uhum. E de fato quebrando. Isso em 2021. Isso foi em 2021. 2020, 2021. Uhum. E aí, a gente tinha muita coisa que comprava com boleto, né? Peixe é um mercado que ainda compra muito com cheque, né? Uhum. Graças a Deus não compro mais, mas se usa muito cheque para peixe, né? E aí, quando terminou isso tudo, e meu delivery acabou, né? Vamos falar assim, Sim. afundou, e eu não tinha outra perspectiva, a gente estava com aproximadamente 180 mil reais de dívida. A gente tinha exato 22 cheques sem fundos, 9 protestos, devia cartão de crédito, devia cheque especial, nome e e-mail da minha esposa sujo, e estamos num poço sem fundo, acabou. Aí, a gente acaba que fica muito baixo astral, né? Sim. Isso, minha menina já tinha nascido, aquela coisa toda, eu falei, meu Deus, e agora? Uhum. Chamei meu padrasto, né? Meu padrasto, ele é advogado, também formado em matemática, faz muita consultoria empresarial, e expus para ele o meu problema. Uma coisa que eu tinha feito, eu tinha um Palio, eu refinanciei meu Palio. Quando eu peguei o refinanciamento dele na minha mão, foi na época 30 mil reais, com 24 horas eu não tinha mais nem um real dos 30 mil, só pagando dívida. E era um posto sem fundo, pagava e não tinha dinheiro que desse. Chamei ele, expus minha situação, preciso de uma luz. E aí nós sentamos, eu e ele, no escritório dele, eu, ele e a Mariana. Naquele momento ali, a gente expôs todas as nossas contas empresariais e pessoais. Abrimos todas as contas. E aí nós chegamos nesses números. Aproximadamente ali 180 mil. E aí, o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que trazer receita para o Tilápia. Sim. E aí ele Na verdade, montar um negócio, né? Montar um negócio. Do zero, teoricamente do zero. Porque como meio que você faliu. Isso. Mas você lembra que eu tinha montado lá uma lojinha de 20 metros quadrados, 18? Ele virou para mim e falou assim, Gustavo, e você falou que ia colocar lá comida e tal, tá vendendo peixe congelado, e você frita um pastelzinho de camarão lá, num sábado, o cara vai comprar uma tilápia, frita um pastel, aí você toma um chopinho lá, o cara toma um chopinho, toma um refrigerante,
E eu falei assim, pô, é isso, cara. Isso aí. Isso aí Voltar pro atendimento à porta. vai melhorar. E aí, a loja do lado da minha Uhum. vagou. Ele falou, aluga a loja. Vou alugar 5 centavos, nome sujo, todo. Uhum. Aluga essa loja. E aí fui lá, conversei com a dona do imóvel, falei, me aluga a loja e tal, faz um preço pra mim. A loja toda deteriorada, que era do lado da minha. Uhum. Tá bom, Gustavo, vou te alugar. A moça me alugou o imóvel. Na confiança, Na basicamente. confiança. Aí peguei cartão de crédito emprestado, arrumei lá, comprei umas latas de tinta, pintamos a loja, demos um jeitinho mínimo lá que dava. E aí começamos de Lápis e Afins em novembro de 2022. Depois a gente acabou de fazer essa pintura. Uhum. Compramos umas mesinhas lá Bem simples. bem simplesinha. Sem uma gangorra, pra você sentar. Aí colocamos lá na calçada, pus umas grades. E aí começamos ali. Pastelzinho de camarão. Detalhe muito legal, que eu vou deixar mais uma chave. Eu trouxe todos os utensílios da minha casa pro Tilápias. Um bar, um restaurante, ele precisa de prato, talher, garfo, faca. Não tinha Sim. isso e nem dinheiro para comprar. Uhum. Então eu peguei tudo da minha casa, tinha acabado de ganhar de casamento há pouco tempo, pus tudo lá. Falei, esse é o vasilhame do Tilápias. Sim. Então começamos ali. Bolinho de bacalhau, tem muqueca? Tem muqueca. Tirava o peixe do freezer, descongelava, fazia muqueca. Eu mesmo fazia, eu e minha esposa. Uhum. Eu mesmo servia, eu mesmo limpava a mesa, eu mesmo varria. Você mesmo atendia. Fazia tudo. Uhum. Eu era todas as funcionárias do Lápis e Afins, era eu. E aí uma chave importante, né? Nós vamos entrar lá mais tarde no assunto poder na mesa, mas uma chave importante, começar do jeito que você puder. Uhum. Não fique esperando O momento certo. o momento certo, você tá com grana, alguém te emprestar lá 500 mil, 200 mil, não. Uhum. Se você não começar do jeito que tá, você nunca vai começar. Então ali foi o que eu fiz, eu comecei com o que eu tinha. A gente perguntava, tem um copo assim? Eu falei, irmão, não tem esse copo. Uhum. O drink é nesse copo aqui. Uhum. Cerveja, esse aqui. Tem. Sim. E começamos. Uhum. Na primeira sexta-feira, Jefferson, uma coisa. Assim que você abriu a porta. Na primeira sexta-feira vendemos lá 5 mil. Uau. Num dia. Virei pra minha esposa e falei, ó, tem alguma coisa nesse negócio aí. 5 mil num dia? Estamos vendendo 14 mil por mês. Uhum. E aí, um detalhe importante. Foi um ano e meio, Jéssica, de novembro de 2022 a dezembro de 2023, pouquinho menos de um ano e meio, eu e minha esposa abrindo e fechando a loja todos os dias, de 7h30, 8 da manhã, às 23 horas. Uau. Até fechar era meia-noite. Então foi um ano e meio que eu parei tudo da minha vida para fazer o negócio dar certo. Uhum, para dedicar. Mas eu queria voltar antes, nós vamos continuar nesse ponto, mas eu queria voltar num ponto importante. Você juntou com o seu padrasto e que você conseguiu fazer todo o levantamento. Todo levantamento. Por que não pediu ajuda antes? Por que você concorda comigo? Se nessa hora do aperto, né, que já estava tudo ruim, você chamou ele, às vezes se você tivesse chamado antes, ele tinha evitado muita coisa? Sim, com certeza, sem dúvida. Qual foi isso? Por que eu não fiz isso? A gente que tem o espírito empreendedor, que tem ali a visão do negócio, a gente sempre acha que vai virar. Que vai virar o jogo. E muitas das vezes, você precisa de fazer o que eu fiz, ter humildade, ir lá e procurar ajuda. Sim. Só que... Você procurou tarde. Procurei tarde. Né? O certo era eu ter procurado muito antes. Sim. Mas a todo momento eu reinventava coisas. Eu achava que ia dar certo. Né? Fazia, não, vamos pôr isso aqui no delivery, vamos aumentar isso aqui, vamos fazer diferente. E acabou que não deu. Sim. Né? E aí a segunda pergunta é dentro do... Qual que era esse sentimento na hora que você viu que deu tudo errado? Vendo, você já estava com a Alice, vendo a Mariana, toda a renda, perspectiva indo pro chão. Como que foi isso? Então, foi difícil. Foi difícil. O que me sustentava é que em momento algum eu escondia algo da Mariana. Então ela sempre tinha clareza dos fatos, de tudo que estava ocorrendo. E eu tinha um sentimento dentro de mim que era assim, eu sempre, né? O pessoal tem mania de procurar Deus nas dificuldades, né? Sim. Eu sempre perguntava assim, Deus, será que
tudo isso que eu tô passando, realmente eu preciso de passar por isso? Eu tinha esse sentimento, eu sentia que aquilo não era para mim. Uhum. Eu sentia que em algum momento Deus ia tirar esse peso das minhas costas. E foi o que, de fato, né, 2020 eu falei, não aguento mais. É, 2022, né? A Alice nasceu, eu lembro quando eu cheguei com ela, foi a oração mais forte que eu fiz na minha vida. Eu falei, Deus, se você me deixou chegar na minha casa, essa menina que eu tanto pedi, o Senhor não vai me deixar passar falta de nada. Estou resumindo, né? Foi Sim. bem forte. Uhum. E parece que depois desse dia eu acionei uma chave no céu que o trem fez assim, ó. Foi assim, devagarinho. Foi pesado, tá? Não foi fácil, não. Uhum. Mas essa oração parece que fez essa conexão. Sim. Mas daí você olhava para Mariana, grávida, sabendo que dali uns dias ou alguns meses viria a Alice e o negócio indo ladeira abaixo. Qual era o sentimento do Gustavo ali? Esse ponto que eu quero. Qual que é o seu sentimento vendo tudo isso? Passou um filme aqui, né? Na minha cabeça, se eu for parar pra Uhum. falar, porque Mariana trabalhou na época, né? No delivery. Com 9 meses a Mariana tava ali auxiliando a gente até no fogão. Uhum. E eu tinha um sentimento ali que eu falei, não vou conseguir dar, como é que fala? Não vou conseguir dar suporte para a família que eu tanto pedi a Deus. Uhum. Esse era o meu sentimento. Uhum. Minha família vai ser sucumbida por todo esse fracasso Uhum. empresarial. E... Sentimento de tristeza. Tristeza, derrota, Uhum. fracasso. Isso tudo ali é inevitável. Sim. E qual foi aí a virada? Você comentou desse ponto quando você chegou com a Alice em casa, você já teve um estalo. Isso. Mas qual que foi mesmo a virada? Porque, principalmente o homem, a gente tem o instinto de sobrevivência e fazer com que a sua família inteira sobreviva. Né? A gente já tem isso em nós. Mas qual que foi essa virada? Você falou assim, isso aqui é minha vida, eu vou dedicar para isso aqui, acabou. Não existe plano B. Porque eu acho que o grande problema da maioria das pessoas, principalmente quem é comerciante, quem é empresário, é que sempre está tentando um plano B. E o X da questão é que tem que fazer o plano A dar certo. Isso. Qual? Eu não tinha outra saída, né? Uhum. Então, a virada de chave? A virada de chave foi dia 22 de novembro de 2022. Uau. Foi quando a gente virou e falou assim, ó, Mariana, nós sentamos, eu e ela, depois, hoje meu padrasto falando, ó, não temos outra saída, não tem o que fazer, não temos dinheiro, Uhum. nós vamos ter que fazer o Tilápias e Afins dar certo. Uhum. Então nós vamos abrir o bar Tilápias e Afins, a gente chamava de bar. Uhum. Nós vamos abrir o bar Tilápias e Afins, do jeito que dá. E aí inauguramos em novembro de 2022. E ali foi trabalho. 1 ano e meio, sim. 1 ano e meio. E nós vamos entrar ali na questão da constância. Uhum. Hoje eu faço os stories, a casa tá bem bonita, né? Depois da reforma que a gente fez lá, ficou maravilhoso. Ganhamos 40 lugares cobertos, Uhum. né? Tivemos a honra de poder contratar uma arquiteta fera, Uhum. que deixou a casa maravilhosa. Mas na época eu não tinha nada, eu não tinha o ombrellone, eu não tinha o toldo italiano que eu tenho hoje. A gente fez o orçamento todo, era 18 mil reais. Quem era eu para ter 18 mil? Estava devendo 180. Uhum. Só que os stories, que me alavancou na internet, eu fazia da mesma forma que eu faço hoje com um restaurante maravilhoso. Então muitas vezes eu fico rindo direto, né? O ser humano, às vezes, ele precisa voltar lá na própria história, para ser grato, né? De vez em quando eu vou lá nos vídeos, lá nos meus arquivos do Instagram de 2022, eu fazia vídeo falando, pessoal, vem pro Tilápias, o Tilápias está funcionando, vem pro melhor de Belo Horizonte, olha que lugar incrível, maravilhoso. E aí, quando eu olhava, cara, o cliente estava comendo uma muqueca, o sol batendo na cara dele, ele pingando, naquela cadeira e mesa que balançava, naquele passeio que era todo trincado. Eu já tinha ali a visão
Eu não tinha o dinheiro para executar, mas já tinha visão do que ia acontecer. Uhum. E ali é o que eu faço hoje. Então, E o mesmo lugar também? no mesmo local. Só que hoje está, né, Sim. todo reformado. Então, o que eu falo para as pessoas? Energia, você joga para o universo, é o que ele vai te devolver. Sim. Então, eu fazia os stories com a mesma alegria e acreditando como eu faço hoje. Legal. Hoje eu gravo 10 stories por dia, às vezes 12, 15 stories por dia. Se você pegar meu stories de 2022, eu uso as mesmas palavras, os mesmos bordões que eu uso hoje. Aí me conta uma coisa. Aí você e Mariana agarraram, abriu a porta pra rua e agarraram, pegaram a loja do lado e foi pra cima. Pra cima. Fazendo tudo. Todos vocês dois fazendo tudo. Era caixa, era cozinha, era tudo. Nessa época aí, quando na segunda semana, a gente já tinha um ajudante. Ah, tá. Mas, e aí começou a ir bem. Você falou que a primeira sexta-feira sexta-feira... vendendo 5 mil. Isso pra gente era muito. Sim. E aí começou a alavancar e você viu que era possível. Alavancar. A gente fez um projeto, né? De longo prazo, de reestruturação de tilápios, colocando as contas em ordem junto com o meu padrasto. Esse projeto ia demorar 2 anos. 2 anos, de 2 a 3 anos, para a gente conseguir quitar todas as dívidas e começar a ter um pouquinho de lucro. Sim. A gente fez isso com 8 meses. Uau! 8 meses. O tilápios ali, quando a gente começou em novembro de 2022, estava ali na casa de faturamento ali de 25 mil, né? Com menos de um ano já estava faturando mais de 100 mil. Né? Hoje fatura mais de 3 milhões por ano. Graças a Deus. Quando eu falo esses números, a gente estava aqui num podcast de empreendedorismo, né? Sim. De prosperidade. Esses números não é nada para falar sobre ego, sobre... Isso aí é para mostrar que é possível. Né? Por quê? Por que uma empresa, qualquer empresa, fatura 30 mil e daqui 2 anos ela está faturando 10 vezes mais, 300 mil? Tem um porquê. O que o dono fez? É isso que a gente tem que entender. E aí a minha pergunta, em cima do que você falou, da sua pergunta, o que o dono fez? O que você fez? Você contou toda essa história, mas o que você fez? Eu, primeiro, acreditei que era possível. Se você não acreditar, você já para ali. Você perdeu. Né? Segunda coisa, execução. Muita gente fica só ali no campo da estratégia, bolando, pensando, mirabolando. Eu sempre fui o cara que gostei de fazer. Sim. Não, deixa eu fazer, deixa eu ver o resultado. Então comecei ali e eu não tinha outra saída. Então comecei ali com trabalho mesmo, braçal, duro. Comecei trabalhando, inventando, aí melhorei minha receita. Eu tinha um pastel de camarão que era de um jeito, hoje o pastel de camarão... Hoje não, né? Já tem um tempo. O pastel de camarão é uma outra receita. Fui criando métodos, fui criando constância nas redes sociais. Né? A rede social hoje ela trabalha para você gratuitamente. E se você quiser, ainda tem o Ads, né? Você paga lá, te turbina mais ainda. Né? Hoje a gente tem uma equipe de marketing, a gente tem uma estrutura. Sim. Né? Tem uma estrutura jurídica. Mas o que eu fiz? Acordei cedo, todos os dias, trabalhei, entrei para dentro do meu negócio, acreditei e executei. Execução. Sim, constância. Constância. Fazer todo dia a mesma coisa. E hoje, você olha pro tilápias e afins, e aí? Qual que é o sentimento? Valeu a pena? Tá valendo a pena? Tá valendo a pena e eu tenho certeza que é só o início. Tenho certeza que tem algo grandioso para essa empresa. Algo que, sim, vai sair até do meu poder de controle. Sim. Porque eu tenho certeza que o Tilápias e Afins, ele criou um jeito... Eu e minha esposa, a gente conversa, a gente não sabe nem explicar. Porque a gente estava sentado lá, até interessante, a gente estava sentado lá ontem, com um casal de amigos, Rodrigo e a Rafa. A gente sentou lá com eles ontem à tarde lá no restaurante. Aí ela olhou para mim, eu olhei para ela. Ela, Gustavo, um lugar gostoso de ficar, tranquilo, familiar, sem música alta, povo bonito, todo mundo feliz. E comentei com ela. Tá vendo? Isso é mesa. Todo mundo sentado na mesa, não tá? Todo mundo em comunhão. Isso que eu trouxe pro Tilápias. Então, muitas das vezes, restaurante por restaurante, todo mundo que tem dinheiro pode abrir um restaurante. Sim, e temos muitos. Muitos. Né? Em Belo Horizonte é a cidade. É. Dinheiro, você abre.
O negócio é fazer você trazer o ambiente, a vibe, Uhum. ali o porquê que fica cheio. Tem Sim. restaurante muito mais chique, Sim. vários, Sim. mais renomados, mais Aham. antigos. Aham. Mas por que lá fica? Porque lá tem algo que a gente está construindo, um ambiente. Legal. E por falar nisso e falar em mesa, você está montando um projeto novo, que é o Poder da Mesa. Achei. Você me deu o gancho certinho para falar sobre ele. Quero que a gente fale um pouquinho sobre isso, de onde que surgiu esse projeto e o que, que é o Poder da Mesa. O poder da mesa nasceu da minha história, Uhum. né? Eu mudei a história da minha família, a minha história, a história do meu negócio, depois que eu mudei as mesas que eu costumava frequentar. Eu usei o poder da mesa, mesa é uma metáfora. Sim. É o ambiente que você está inserido, os locais que você frequenta, as pessoas que você anda, isso tudo é a mesa, Sim. né? Quando eu perdi o dinheiro todo que eu falei com você que eu perdi, Aham. só sentava em mesas erradas, andava com pessoas erradas, tinha outra mentalidade, né? Eu não preocupava muito com conexões, né? Eu achava que tudo era mil maravilhas. Uhum. Então eu criei isso, né? Eu falo que a gente vai fazer o lançamento do primeiro, né? Aham. Teve, a gente já apresentou a palestra em alguns lugares, mas é uma palestra que eu falo que vai ser a palestra mais saborosa do Brasil, Aham. né? Nós vamos contar, né? Falar sobre o poder da mesa, o poder dos ambientes. No final dessa palestra nós vamos fazer ali um jantar, né? Ah. Uma experiência gastronômica para o participante. Se é Uhum. o tilápia desafio, tem que ter algo gostoso, né? Tem que É ter comida. verdade, verdade. E E a comida é aí, muito boa, viu, gente? Já fica a dica aí, a comida é excelente. obrigado. E aí eu criei, né? é, essa, eu falo que é uma palestra, né? Uhum. Chamada O Poder da Mesa, porque muitas das vezes as pessoas ficam sem entender. Não, mas por que eu estou travado nisso aqui? Uhum. Por que minha vida não sai do lugar? Por que minha empresa não fatura? Por que eu não vendo? Por que eu não prospero? Porque muitas das vezes você está inserido num ambiente que não vai te permitir crescer. Como eu Verdade, te disse antes, Deus não vai te entregar nada que você não esteja preparado para receber. verdade. Ele vai te deixando ali, ó. E você foi trocando suas mesas nesse período? Como que foi para você entender isso aí? Olha, eu tô nas mesas erradas. Em 2022 eu te falei que eu fiquei 1 ano e meio trabalhando, né? Ok. Em 1 ano e meio, pessoas que eram mais próximas, né? Que eu tinha relacionamento, Uhum. amizade, tudo. Nesse 1 ano e meio que eu dediquei 100 mil vezes mais pro meu negócio, essas pessoas simplesmente se afastaram de mim. Então não eram amigos. Não eram amigos. E aí, eu parei de receber vários convites que eu recebia, né? Uhum. Porque eu já não era um cara tão interessante mais para chamar. Até porque eu já tinha, né? E Conhecido você a estava igreja, quebrado. tava quebrantado, tava Não, você estava quebrado quebrado financeiramente, financeiramente, e também estava num momento ali que eu estava buscando uma imergindo na resposta religião. espiritual. Aham. E aí, às vezes, os convites que eram interessantes para mim já não eram mais feitos. Sim. Então ali eu fui trocando, fui renovando. E comecei, Deus, eu falo que é incrível. Ele vai te colocando nos lugares de acordo com o que você vai mostrando para ele, né? Conectando. Se você quer você quer ser empresário, você tem que andar com empresário. Uhum. Você mexe com roupa, você tem que andar com estilista, com quem tem loja de roupa, com quem é modelo, com quem mexe com moda. E aí Deus começou a me conectar com algumas pessoas, alguns empresários. E aí eu fui vendo que tanto na parte da religião quanto na parte de negócios, aquilo ali tinha tudo a ver comigo. Então, eu falo que hoje, as pessoas que eu ando, os lugares que eu frequento, as reuniões que eu vou, até as festas, Sim. são 100% de pessoas que eu conheço há menos de 5 anos. Uau. Né? Então, o poder da mesa está nisso. Uhum. Está no ambiente que você frequenta. Né? Ele tem alguns pilares, né? Tô vendo aqui que é visualizar, constância, resiliência, energia e poder da mesa. Esse visualizar, o que que é o visualizar? Visualizar é que mesmo que você não tenha a condição de realizar naquele momento, mas você tem que ter em mente, você tem que enxergar. Você tem que desenhar na sua cabeça o que você quer ser, o que você quer construir, o modelo de negócio que você quer criar. Uhum. Porque talvez naquele momento o seu bolso não te permite.
Mas você tem que ter aquilo em mente, você tem que visualizar internamente, Uhum. né? Você tem que mentalizar. Sim, como se fosse o poder da fé. Se fosse o poder da fé. É ver, é acreditar em algo que você não está vendo. Exatamente. Isso aí. Legal. Constância. Constância. Pequenos hábitos vão te levar para o lugar que você quer chegar, Sim. né? Então, no meu caso, eu achei que os stories seriam algo que me impulsionasse. Uhum. E de fato é, né? Então eu fazia os stories, tem até teve uma pessoa que um dia brincou com a minha esposa assim, nossa, eu queria, meu negócio fica vazio, eu queria saber fazer vídeo igual o Gustavo e tal. Aí minha esposa virou para mim e disse, não, o Gustavo faz vídeo, você acha que ele nasceu sabendo? O Gustavo faz vídeo tem 7 anos. Desde quando ele abriu essa porta do Tilápis que ele faz um vídeo. Uhum. Então tem 7 anos que eu faço a mesma coisa. Sim. Então constância, repetir bons hábitos. Todos os dias. Todos os dias. Resiliência. Você acabou já de Sem dar uma aula. falar. Resiliência, desistir é mais fácil. Sim. 22 cheques sem fundo, eu chego no meu gerente e falo assim, fecha minha conta. Estou decretando aqui Falência. meu contador, decreto falência, mas não é mais fácil? Sim. Mais fácil. Eu recuperei os 22, fui lá na agência, dei baixo com os 22. Sim. Nem meu gerente acreditou. O dia que eu entrei com os 22 cheques dentro da agência. Uau. Né? Uhum. Então, recuperou seu nome. Recuperei meu nome. Resiliência é seu isso nome, aí, irmão. É não desistir. Tomar pancada todo dia, ser empresário é isso, né? Exato. Energia. Energia. Pessoa acorda de manhã. Eu costumo falar muito isso, falei até na última palestra que eu dei pro pessoal do Sebrae semana passada. O pessoal acorda de manhã, a primeira coisa que faz, acorda, o celular tá na cabeceira, já pega o celular, começa a rolar o Instagram, aí você levanta a cama igual um zumbi. Uhum. Vai, não sei o que, irmão. Na maré boa ou na maré ruim. Acorda, vai pra cima, energia, acredita, fala que vai dar certo, palavras positivas, não murmura. Ninguém suporta quem murmura, irmão. É verdade. Ninguém suporta. Todo mundo quer estar longe, Uhum. né? Porque murmurar é mais fácil, né? Você fica ali na sua. Então, energia é isso aí. E o último pilar aqui, o poder da mesa. O poder da mesa eu deixo sempre por último. É o pilar, para mim, o mais importante, que é, resumidamente, quais ambientes você tem frequentado? Quais as pessoas você tem andado? Te joga para cima? Te joga para baixo? Importante você saber isso. Poder da mesa, poder do ambiente que você está inserido. Agora aqui, vamos falar agora do poder da mesa. É um projeto que vão ser palestras num lugar específico ou você vai rodar? Como é isso? Então, a gente já tem alguns lugares em mente, né? Eu preciso de lugares, né? Os lugares que a gente já tá até fechado um lugar. Um lugar tipo confraria, né? Uma mesa grande, com todos sentados, né? Onde a gente vai contar um pouco dessa história nossa, contar um pouco, né? Deixar essa reflexão para os convidados, né? Para os participantes, do poder da mesa, do local que você está inserido, né? Mesa tem 3 coisas, né, Gélis? Conexão, comunhão, né? Sim. Conexão e mesa é lugar de destino. Sim. Né? Será que as pessoas têm utilizado bem isso? Eu colocaria mais um. Mesa pura. Pura? Mesa pura. Mesa pura. Se a gente para ver, é na mesa que a gente consegue ter aquelas conversas difíceis que vai chegar numa cura, né? De quem magoou um ao outro. Porque você há de convir comigo, principalmente quando a gente pensa em mesa, a gente pensa em casa. Sim. Né? Então vamos colocar uma família, às vezes o marido e a mulher tiveram várias discussões e um tá brigado com o outro. Sim. É na mesa, se olhando todos os dias, que vai trazer cura. Sem dúvida. Entre filho e pai, filho e mãe, enfim. É a mesa que vai trazer uma cura e vai trazer uma solução. Com certeza. Então eu colocaria mais um C aí, hein? Mais um C, né? Cura. Legal, vou colocar aqui na nossa apresentação. Comunhão, porque famílias, né, se reúnem. Pessoas estão perdendo bons costumes. Sim. Né? Eu tô com minha filhinha, né, a Alice, de 3 anos. Eu acostumei a Alice. Lá em casa a gente tem o costume de sentar à mesa para tomar o café, quando dá tempo para almoçar, né? E ali, proibido celular longe. A gente ali está em comunhão. Sim. Né?
Conexão. Muitos negócios são fechados em volta de uma mesa, né? Verdade. O pessoal hoje tem muito se falado em network. Uhum. Network, e muitas pessoas não sabem como utilizar. O pessoal acha que network, irmão, o que você tem de bom, Jefferson? Deixa eu ir no seu podcast para me aparecer, para me mostrar meu trabalho. Não. Primeira coisa, network. O que você está entregando? Servir. Sim. Serve o próximo. Sim, verdade. Gente, eu falo com vocês uma coisa. Nesse processo, né, de crescimento de lápis e afins, eu entendi uma coisa. Enquanto eu tinha na minha cabeça que eu teria só que ganhar, que fazer, nada deu certo. Na hora que você começa a servir, tudo vai retornando para você automático, Jefferson. Incrível, incrível. Sim. Eu desafio qualquer um a experimentar isso. Nós estamos caminhando para o final. O papo tá muito bom, cara. Você superou as minhas expectativas. Espero ter contribuído. Não, sem dúvida. Esse papo tá sensacional. Mas olha isso que legal. Você acabou de falar. Que a partir da hora que você entendeu que contribuir era melhor do que ficar só olhando pro seu umbigo, o negócio começou a rodar. Mas sabe onde que a gente vai? Nós vamos para a lei da semeadura. Eu não quero nem falar sobre religião, mas é um fato que o que você planta, você vai colher. Não tem como você plantar chuchu e querer colher feijão. Não vai colher. E não é diferente nos negócios. Certeza. A questão de contribuir, de olhar para o próximo, é um plantio aquilo. Sem dúvida. A colheita, você pode até escolher na hora de semear, mas na hora de colher, é aquilo ali que você plantou. É chuchu, você vai colher chuchu, irmão. E é muito importante isso. Né? As pessoas, às vezes, têm negligenciado servir. Né? As pessoas estão pensando só nelas. Sim. Mas o retorno vem. Exatamente. Vale a pena. Exatamente. Pegando esse gancho, você falou um pouco sobre religião, que você se converteu em 2021. Por que você resolveu? O que foi a chave? Foi porque você já estava falido? Ou porque realmente... Porque ali eu falei, sozinho eu não aguento mais. Sozinho eu não aguento mais. Precisava de alguém para dividir esse fardo comigo. Uhum. E ali, no momento que eu tive essa decisão, falei, cara, eu preciso entregar, eu preciso alguém suportar esse peso comigo, que não tá fácil. Sim. Foi ali em 2021. E o que aconteceu depois disso? As dívidas acabaram logo em seguida? Não. Uhum. Ficou mais leve. De fato, ficou mais leve. Né? Eu falo que a vida, né, com Deus é uma vida mais alegre. Sim. Né? É uma vida mais fácil de ser vivida. Muita gente espera a dor final, né? Não tem mais jeito para poder recorrer. Uhum. Mas foi muito importante. Aí virou uma chave. Virou uma chave, sem dúvida. Legal. Então, nessa composição do Tilápias, Deus foi um dos pilares, ou é o pilar principal? Pilar principal, né? Uhum. Deus, família e o Tilápias. Uau, legal. A ordem é essa. Uhum. Deus, família e Tilápias. Você não pode inverter, na verdade, né? Você para pra ver, Deus senta em primeiro lugar, a família em segundo e o trabalho em terceiro, né? Na verdade, hoje, se a gente olha para o mundo, você vê totalmente invertido, né? A pessoa trabalha, a família às vezes fica em segundo lugar ali e Deus é o terceiro, né? Isso aí. E nessa composição da mesa aqui, essa ordem que eu falei por último está totalmente errada. É a primeira. Deus, família e o Tilápias. Uau. Se você pegar a apresentação que a gente, né, o Rodrigo Buster, né, parceiro, amigo, teve aqui né, com a gente honrar a vida dele, fez uma apresentação maravilhosa, né, pelo poder da mesa. Eu falo que ele é o meu personal brand. Ele construiu e no último slide é isso aí, a família. Você vai ver Deus, né, em primeiro lugar, e a fotinha da família lá, porque sem essa estrutura... As pessoas têm que buscar o seguinte, Jeff, só para finalizar o raciocínio. O que te motiva a crescer? O que te motiva a prosperar? Por que você quer ter dinheiro? Você quer ter só dinheiro? Se é só ter dinheiro, irmão, é fácil. É fácil no seguinte sentido. O que você vai fazer com ele? Deus não vai te dar nada que for só pro seu ego. Sim. Né? Então, no meu caso ali foi a família. Eu queria ter uma família abençoada. Sim. Né? E o dinheiro ele te dá... não que eu tenha, né? Mas assim,
ele facilita as coisas, né? Sim, Para ele quem, abre pra quem tem portas. filho, para quem tem esposa, pô, Uhum. país que a gente Um vive hoje. conforto. Conforto para família. Sim. Simples, simples assim. O poder da mesa, como que as pessoas fazem para saber aonde tem uma palestra para participar, aonde que ela vai, onde que ela tem essa informação? Então, nós estamos desenvolvendo aí nosso primeiro encontro, tá? Do poder da mesa. Uhum. Vai ser num espaço no Lourdes, bem legal, bem aconchegante, bem chique, Legal. de acordo com nosso padrão, né? É isso aí. E eu vou estar divulgando no Instagram do Tilápias, Qual que é o Instagram? Tilápias e Afins. Arroba Tilápias e Afins. Legal, bem facinho. Bem facinho, simples desse jeito. E eu vou aí estar a divulgando lá. pessoa entra lá, Entra pega lá. todas as informações, compra. Compra. Vou divulgar a data, né? A gente vai fazer um Aham. lançamento em presencial, né? Legal. Então a gente vai lançar, vai colocar a gente já tem os valores, tudo Aham. certinho. E aí a pessoa entra lá e já garante a vaga dela. Pode chamar o marido, Aham. a filha, os É filhos. para a família toda. A família toda. E eu quero estar nessa. Você me chama. Certeza. Faz favor. É convidado. E para a gente encerrar, qual é a dica ou a direção que você dá para quem está nos assistindo e passou por um desses processos que você passou? Qual que é a dica? Fala aqui com essa pessoa aqui, ó. Irmão, eu sempre falo, tenha clareza dos seus objetivos. Tenha clareza do seu propósito. Por que você quer? Está construindo uma empresa, está começando agora, está começando do zero, ou então você já tem sua empresa, está passando por dificuldade. A única coisa que vai te fazer chegar no seu objetivo é saber o motivo. Por que você quer chegar lá? É seus filhos? Sua família? Quer dar um conforto? Quer ter uma vida mais próspera financeiramente? Né? Então é isso. Busque, né? Tenha clareza do seu propósito. Busque os motivos principais do sucesso que você quer alcançar. E aqui, ó, executar, correr atrás. Acordar todos os dias com a mente mais positiva possível, né? Com boas vibrações e constância. Isso aí. Uau, uau. E para complementar, que eu gostei muito do que você falou, não inverta a ordem. Deus, família e trabalho. Eu acho que, principalmente nessa correria louca que a gente vive, tá tudo invertido. Você vê muitas pessoas trabalhando sufocadas, mas às vezes ela está trabalhando errado. Eu até gostei muito disso que o Gustavo falou, que às vezes as pessoas estão trabalhando errado. Às vezes ela podia estar fazendo menos esforço e usando mais a cabeça, que você cometeu esse erro lá atrás. Com certeza. Né? A ordem, né? Essa ordem não foi eu que defini, não foi o Uhum. Gustavo. Isso aí são princípios, né? Sim. São princípios. E princípios não se discute. Né? Princípios são princípios. Eles existem, são milenares. Sim. Né? Então, Deus, família e negócios. Toda vez que você tentar inverter essa ordem, algo vai sair fora do lugar. Não vai dar certo. Sim. Porque só Deus te permite, né, alcançar os sonhos que você quer. Só Deus te permite ter uma família, por exemplo. Sim, né? verdade. Sem Deus você não consegue ter sua família. Verdade. Deus vai escolher se você vai ter ou não. Ele já tá desenhado, né, o seu futuro. E o negócio, o que vai fazer você sustentar, né, com dignidade, com sabedoria, né? Que eu falei no início. Deus não vai te entregar nada que você não esteja preparado para receber. Verdade. Então não inverta a ordem. Deus, família e negócio. Verdade. Meu amigo, eu quero te agradecer. Te dar um presente papo... antes. Ah, tem presente? Opa, eu quero. Eu gosto de presente. Você Opa. não repara não, tá fazendo de coração. Olha só o boné. Afins. Olha, que boné lindo. Você tá fitness aí, né? Ó, Você tô pode dar uma fitness. corridinha, né? Tô fitness. Já pode... Mudando de vida você também. Eu vi que você emagreceu. Tô tentando, né? Você tá fitness também. Ó, Tilápias e Afins. Muito obrigado por ter vindo. Que papo incrível. Espero ter contribuído. O tanto que eu aprendi aqui, amigo. De verdade. A sua história, tudo que você contou para mim foi uma lição de vida. Eu tenho certeza que foi uma lição de vida também para quem está em casa. Muito obrigado. Dá um abraço lá na Mariana, na Alice. E em breve estou lá com você no Tilápias e Afins. Mas no Mesa, pode me chamar que eu faço questão de estar lá. Com certeza. Tá? Foi um prazer receber você e sua família. Amém. Muito obrigado.
Muito obrigado para você de casa, mas antes eu quero lembrar duas coisas que o Gustavo falou. Uma, não inverta a ordem. Deus, família e trabalho. Isso é muito importante, tá? Não inverta essa ordem. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de Deus. Procure a Bíblia, leia a Bíblia. Não precisa ir na igreja, não. Leia a Bíblia. E você já vai ver a mudança de mentalidade. A Bíblia é o manual do ser humano, tá? Não é à toa que é o livro mais vendido em todo o mundo. Então, leia a Bíblia que você vai ver o quanto sua mente muda. Porque Jesus, Deus já vem falando de muita coisa há milênios. Há milênios. Eu gosto de um escritor, Gustavo, que ele diz o seguinte, que a Bíblia ela é mais atual do que o jornal de hoje. Sem E dúvida. olha que é um livro que foi escrito há mais de 2.000 anos atrás. E o segundo ponto que o Gustavo comentou aqui, que eu acho muito importante, procure ajuda. Sebrae é um excelente local. É de graça a grande maioria dos produtos que eles oferecem para que você, que é um empresário, ou você que está pensando em abrir o seu negócio, para que você possa crescer de forma sólida. Não esqueça disso. Procure ajuda. Deixe o orgulho de lado. Procure ajuda. Às vezes um profissional que você já conhece, está por perto, mas não deixe de procurar ajuda, porque as histórias que nós estamos aprendendo aqui no podcast, a história do Gustavo, é para que você pegue todos os erros do Gustavo também e não cometa esses mesmos erros. Mas que você também possa pegar tudo de bom que ele falou aqui, a parte financeira, da energia, do tanto que ele cresceu e colocar para rodar o seu negócio e crescer muito mais. Você não precisa passar pelos mesmos erros que ele, tá? Então é assim que nós terminamos mais um Pode Prosperar. Muito obrigado pelo carinho. E eu quero uma coisa, compartilha, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio com o Gustavo. Fala com a gente. Quais foram os insights que você tirou desse podcast? Eu vou falar um negócio para vocês, para mim explodiu minha cabeça. Eu tô aqui, anotei um monte de coisa que o Gustavo falou. Então, comenta aqui embaixo. Qual foi o insight mais importante que o Gustavo deixou aqui para nós? Vocês querem ele de volta? Coloca aqui embaixo. Anota, escreve aqui embaixo para eu saber se você quer o Gustavo aqui de volta, que a gente pode trazer o Gustavo para trazer mais informação, mais conhecimento para nós. Afinal de contas, o Pode Prosperar é um lugar de muito conhecimento. Para quê? Para que a gente possa prosperar. E prosperar com conhecimento firme, sólido, para que a gente cresça. Então, essa é a ideia do Prosperar. E eu já vou dar tchau, infelizmente. Já vamos dar tchau. Mas eu já te espero para o próximo episódio. Nós vamos trazer pessoas incríveis todos os dias, em todas as áreas. Política, religião, todo mundo é muito bem-vindo aqui no Pode Prosperar. Quer saber um pouco mais? Quer opinar um pouco mais sobre o Pode Prosperar? Vai lá no @institutosocial.prosperar e fala com a gente. O que você quer, quem você quer aqui no Pode Prosperar. Um grande abraço. Ah, Gustavo, uma coisa legal. Nós também estamos no Spotify. Legal. Nós estamos no Spotify. Vamos botar, Nilo. É no Spotify e no YouTube. Então, acessa lá. Instituto Grupo. Como que tá lá? Eu esqueci. Tá lá como Pode Prosperar. Pode Prosperar. Vai lá. Pode Prosperar no Spotify e no YouTube. Acessa, comenta, assiste, envia e compartilhe com todo mundo, porque esse é um dos únicos podcasts que é aberto para todo mundo. Então não perca tempo. Já comenta aí. E um grande abraço e até o próximo. Meu amigo, sensacional! Tem dado certo aí, Que Jé. é isso? Não, eu tô